Bem-vindo aqui à Academia Peter Hess. É o centro das formações do método Peter Hess, da massagem de som. Peter Hess é o fundador da massagem de som e criou e registrou este método em 1984. Desde aí tomou um grande impulso e através da Alemanha o método espalhou-se para o mundo e está neste momento em vários continentes com 22 academias, estritamente ligados ao Instituto, à Casa-Mãe, na Alemanha. O método é o único método no mundo que neste momento está cientificamente fundado e comprovado. A massagem de som é um método de relaxamento muito eficaz. Com as taças terapêuticas que nós utilizamos, tem uma atuação muito rápido. Assim como a atuação pode ser no positivo, também pode ser no negativo. Por isso, nós temos de ter a consciência e a obrigação de trabalhar bem. Para trabalhar bem, necessitamos algum curso para saber exatamente o que temos de fazer. Com as taças não se brinca. Porque pode atuar de uma maneira como nós não queremos. As taças têm que ser para o bem, para a saúde. Nós trabalhamos através deste método para a saúde. Nós nunca colocamos alguma coisa em cima de um sítio que possa estar afetado com alguma doença, algum bloqueio. Estamos sempre a trabalhar de longe de qualquer problema e assim respeitamos a saúde da pessoa. Nós vimos no movimento da água, que foi demonstrado na taça, como atuam as nossas células. Somos 80% mais ou menos da água e assim como se viu na taça a água a mexer, assim mexem as nossas células, que é da água, no nosso corpo. Se é tocado muito suave, eles podem se organizar e transmitir suavemente o som de uma célula para outra e deixar fluir a vibração. Se tocamos com força a mais, vimos na água como a água salta e isso também acontece no nosso corpo. Hoje em dia, como estamos rodeados de muitos ruídos e muito estresse, através do som, ruído e através dos desequilíbrios da vida que contrai e bloqueia as nossas células, nós muitas vezes necessitamos uma ajuda para entrar num equilíbrio e criar forças interiores. Uma força interior consegue aguentar muitos problemas exteriores. Na sequência de uma descontinuidade noutra etapa da minha vida profissional, fiquei desempregada e, entretanto, surgiu o som. E houve uma altura em que eu decidi, de facto, concretizar uma criação do próprio emprego junto da Segurança Social.
E então, como eu tinha que pedir uma verba, o adiantamento de uma verba, decidi que haveria de ser para adquirir material de som. E assim fiz, sem qualquer expectativa, e qual não é a minha surpresa quando de facto isso aconteceu, ou seja, a entidade Estado acabou por sentir credibilidade e seriedade no projeto que eu tinha apresentado e em que o protagonismo era de facto o som, de modo que com uma enorme felicidade eu vim e pude concretizar a compra deste material. Neste momento sou empresária em nome individual, na área da massagem, ligada ao bem-estar, e estou a fazer o lançamento em algumas entidades ligadas ao bem-estar, nomeadamente num hotel, numa entidade também bastante conhecida ligada ao bem-estar, que é o Homes Place. E estou a apresentar e a divulgar com bastante interesse e com bastante adesão das pessoas que reconhecem de facto o bem-estar imediato que proporciona a massagem de som. As taças entraram na minha vida num contexto quase inusitado, ou seja, estávamos num contexto de uma licenciatura e foi na faculdade que eu conheci, que eu vi uma taça universal silenciar uma plateia. E de repente ao meu lado estava um CEO de uma multinacional que disse assim: não sei muito bem o que é isto, mas mexeu comigo. E eu olhei para ele e pensei, até tu? E foi muitíssimo interessante. E foi esse o meu primeiro contacto com as taças tibetanas, com as taças Peter Hess. De lá para cá, muita coisa mudou, em termos profissionais, e estando eu sempre ligada muito ao meio empresarial, à parte da formação profissional também. No âmbito, fiz também uma certificação e tenho vindo a fazer uma certificação em coaching, e como complemento a uma forma de estar a um bem-estar também mais físico, as taças foram entrando, foram ocupando o seu espaço, foram conquistando o seu território, e fiz convosco também este processo de formação e certificação. O que acontece é que realmente alguém chega e esse alguém pode vir para uma sessão de coaching ou pode vir para um outro tema, e as taças estão sempre presentes e são realmente uma forma muito interessante de sentir a pessoa relaxar, de sentir a pessoa, ninguém fica indiferente a uma massagem de som e ninguém fica indiferente à vibração da taça. Pode ser uma pequena experiência onde a taça é apoiada e a pessoa sente a vibração, e depois depende muito de cada um, porque são sempre experiências únicas, são sempre experiências muito pessoais, e a forma como cada um sente o som é sempre algo que às vezes nem o próprio consegue descrever. Portanto, aquilo que nós pedimos antes de uma massagem de som é que a pessoa esteja bem hidratada, por forma a potenciar não só o som, porque nós sabemos que tem essa característica, não é só o audível. O ultrassom funciona e fica no nosso corpo, e então o som e o ultrassom vão e vêm. E depois é muito interessante quando alguém nos diz de repente: olha, vê se vens buscar as taças, porque continuam a sentir o efeito desse relaxamento e desse estado mais profundo. É muito interessante nós percebermos que a própria pessoa tem noção de que o som atua ao nível do seu sistema nervoso central e fica mais tranquila, mais relaxada, e sente o efeito, e depois no dia a seguir dá o testemunho e diz: bem, eu tive uma noite de sono como há muito não tinha. E é muito gratificante, essencialmente é gratidão o que sinto em poder contribuir no fundo para este bem-estar, e em dias tão com tantos desafios. Eu sou professora de inglês na Escola Básica de Mafra, e a minha escola tem uma parte muito interessante e muito importante, que é a parte do ensino especial. E nesse ensino especial temos meninos autistas, meninos com paralisia cerebral, com trissomia 21, e algo me fez com que eu tentasse e fui trabalhar com eles. E levei as taças, resolvi levar as taças. E eles aceitaram muito, mas muito bem as taças. Foi incrível porque desde a apresentação das taças, quando eu pensava que ia bater nas taças para eles sentirem a vibração, não foi assim, porque eles pegaram na baqueta e eles é que iam fazendo. Enquanto queriam, iam batendo, foram-se adaptando às taças,
e até chegar depois a um nível mais individual, e comecei a fazer mesmo terapia individual a cada um deles, e tem sido muito bom. Os meninos com paralisia cerebral são mesmo profundos, e todos os sinais que para mim quase que nem são ainda sinais para as terapeutas e para as professoras que os acompanham, como vocalizações, sorrisos, a diminuição da espasticidade, tem sido muito interessante, e nota-se que eles gostam. Houve uma menina que acho que foi incrível, porque ela chegou lá, ela tem de estar sempre a dormir, vinha na cadeirinha de rodas, mas vinha a dormir, e branquinha, quando acabámos, ela estava corada mesmo, e a professora estava muito admirada e ficou muito contente, porque aquilo era um sinal que ela tinha estado a receber a terapia e que aceitou a terapia. Eu trabalho em osteopatia e desde sempre tinha, por vezes, dificuldade em provocar determinado tipo de relaxamento, ou seja, as pessoas chegavam num estado ao meu consultório com determinado tipo de situações musculares e do aparelho esquelético que necessitavam de ser normalizadas, porém tinham como que uma capa, ou seja, o seu sistema nervoso estava tão, digamos, tão em stress que tínhamos e temos dificuldades por vezes em poder manipular a fáscia, toda a parte muscular desses pacientes. E um dia, desafiado pela minha mulher, que teve uma massagem convosco e que gostou bastante, desafiou-me e disse-me que era algo que eu poderia incorporar um dia nas minhas técnicas. E assim fiz o primeiro módulo e depois todos os outros, porque encontrei logo desde a primeira vez, porque nós vamos experienciando também todas estas técnicas uns com os outros durante o tempo da formação, experimentei reais benefícios e senti, em termos de corpo físico, essa ajuda. É óbvio que também me prestava a isso, porque também estava aberto a sentir, mas reconheci efetivamente benefícios na parte da calma, de serenidade e de, fundamentalmente, mesmo em termos daquelas pequenas coisas que às vezes nós temos em termos físicos, como se não estamos a 100%, e portanto senti-me acompanhado de um grande bem-estar. Os meus pacientes eu divido-os em duas formas, ou seja, utilizo algo, por vezes, esta técnica, esta taça, que é uma taça que nós utilizamos mais para a parte articular e onde complemento com os meus trabalhos. E depois induzo também e dou também algum apoio e trabalho um pouco com estas taças. E gostam, e eu tenho, sobretudo, inegáveis benefícios na disponibilidade de outros pacientes que estão em stress e que têm muitas dificuldades em provocar relaxamento. Por vezes faço uma ou duas primeiras sessões com massagem de som, findas as quais eu tenho a oportunidade depois de trabalhar o seu corpo e todas as suas estruturas físicas de uma maneira mais objetiva, portanto muito mais facilitada. E é fundamentalmente por isso que eu faço, na área do relaxamento profundo, e também depois em termos de estruturas articulares como joelho, ombro, tibiotársicas, e efetivamente gostei, sou fã e tiro benefícios efetivos com este tipo de técnicas. Sentia que precisava de me proteger para não ter medo, muito medo, que me tolerasse os pensamentos e as tomadas de decisões. E então, um dia, por magia, fui parar à porta da tua casa, porque foi mesmo magia, e pronto, e começámos então a fazer as massagens de som. E o que elas fizeram por mim naquele momento e fazem hoje em dia é indescritível, é fantástico, vou tentar descrever. E então, porque acima de tudo, era um momento muito só e muito tenso e de muitos receios, e logo desde a primeira massagem, embora a cada massagem o corpo reconheça melhor cada som e seja tudo muito mais imediato e vá sempre mais longe a cada uma, logo desde o início eu senti um relaxamento enorme que me permitiu dormir sempre muito bem, mesmo quando os pensamentos maus surgiam.
acreditar que tudo ia correr muito bem. Dormia muito bem, descansava e estava sempre confiante. Depois também me ajudou muito, porque eu sentia-me sempre, a seguir a cada massagem, eu sentia muito mais focada. Parecia que as prioridades estavam lá. Era mesmo aquilo que eu tinha que fazer, aquilo que eu tinha que pensar. E então ajudou-me imenso, porque focava-me e concentrava-me. E então não permitia que o medo se aproximasse e se instalasse em mim. E depois, ao longo de todo o tratamento, foi mesmo muito, muito importante, porque com o tempo a passar, com a medicação, eu ia ficando cada vez mais frágil e mais fraca, e não havia nenhuma massagem que eu a seguir não tivesse sorriso na cara e revigorada. Foi muito, muito importante. E agradeço, Carla, tiveste sempre presente. Foi muito bom. E então, o que fez com que eu nunca desanimasse e acreditasse sempre que eu ia ficar boa e que tudo ia correr bem. Continuo a acreditar. E então, eu acho que eu gosto muito de se venceres, vence o medo. E então a massagem de som é uma aliada fantástica para momentos mais duros ou para mesmo para a vida. Porque perspectiva-nos de alguma maneira, equilibra-nos, foca-nos. E eu sou uma pessoa muito dispersa, quero chegar a todo lado ao mesmo tempo. Este momento da vida também me obrigou a parar. Foi tudo muito, eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Nós costumamos dizer que a vida nos dá aquilo que precisamos, e foi mesmo o que me aconteceu. Foi. Estou mesmo muito grata, eternamente grata ao universo, à Carla, às suas taças de som e ao seu gongo fabuloso, que eu um dia ainda vou aprender a tocar.